respiração celular da glicólise ao ciclo de Krebs. Falando em respiração celular, estamos falando da quebra total da glicose para uma síntese, para uma produção super eficiente de ATP. Um processo que é aeróbico e o aceptor final de elétrons é o gás oxigênio. Um processo que tem início no citosol, mas a maior parte desse processo acaba acontecendo dentro das mitocôndrias. Quando falamos dessa glicólise, que é o processo que acaba acontecendo no citosol, estamos falando de um processo muito complexo, que consome 2 ATPs no início, mas no final desse processo, a produção de 4 ATPs. Então, há um saldo aí final de 2 moléculas de ATP. Estamos falando da quebra da glicose, formando aí 2 ácidos pirúvicos aqui no finalzinho desse processo. E no meio de todas essas reações químicas, que são reações de oxidação, a liberação, a perda de elétrons. E esses elétrons, eles são recebidos por aceptores NAD, transferindo esses elétrons para uma outra parte aí para dentro das mitocôndrias, para as cristas mitocondriais, lá no finalzinho desse processo. A glicólise não depende de oxigênio. Já quando a gente fala em oxidação do piruvato, quando a gente pensa lá que o ácido pirúvico que foi produzido lá na glicólise, esse ácido pirúvico, ele, na ausência de oxigênio, vai fazer fermentação. Porém, na presença de oxigênio, vai fazer uma oxidação. Ácido pirúvico, piruvato, tanto faz. E essa oxidação acontece dentro das mitocôndrias, O processo é ácido pirúvico, que são 2, transformados em acetil, que vão se ligar à coenzima A. Olha o detalhamento desse processo aí. O ácido pirúvico, ele acaba perdendo moléculas de gás carbônico. Lembrando que são 2 ácidos pirúvicos, 2 gás carbônicos são liberados. E como é um processo oxidativo, os elétrons energéticos, altamente energéticos, que são perdidos nesse processo, vão para um NAD com a produção aí de NADH2. Então, 2 ácidos pirúvicos, 2 vezes isso acaba acontecendo. Ainda dentro da mitocôndria, aquele acetil que se ligou à coenzima A, que tem 2 carbonos, já que o ácido pirúvico perdeu lá um gás carbônico, ele acaba se ligando ao ácido oxalacético ou oxalacetato, uma substância de 4 carbonos, formando aí o ácido cítrico, 6 carbonos. É por isso que muitas vezes o ciclo de Krebs é chamado de ciclo do ácido cítrico. Quando a gente vê que essa substância aqui de 6 carbonos começa a passar por esse ciclo muito complexo, cheio de reações químicas, nós percebemos que há a perda de 2 gás carbônicos, 2 moléculas de gás carbônicos. Sendo assim, essa substância volta a ter 4 carbonos, o ácido oxalacético é reestabelecido. Como tem 2 acetil, 2 vezes uma volta desse ciclo para cada molécula de glicose. Além disso, também processos oxidativos que acabam liberando aí vários elétrons excitados ou energéticos e eles são recebidos por 3 moléculas de NAD, formando 3 NADH2 e um outro aceptor de elétrons aí que é o FAD, formando aí o FADH2. Além disso, a produção de ATP.
Pensando aí, fazendo um balanço energético de tudo que aconteceu lá na glicólise, produção ou saldo de 2 ATPs, 2 NADH2. Na oxidação do ácido pirúvico ou piruvato, formação de 1 NADH2 para cada ácido pirúvico, como são 2 NADH2. E lá no ciclo de Krebs, 1 ATP para cada volta no ciclo, 2 voltas no ciclo, 3 NADH2 para cada volta, 2 voltas, 6 NADH2, assim como 2 FADs, 1 em cada volta, totalizando por glicose 4 ATPs, 10 NADH2 e 2 FADH2. Ufa! Quanta informação! Mas a respiração celular ainda não acabou. Vamos guardar aí essa última tabelinha para estudar a cadeia de transporte de elétrons. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau!